Agora, praticamente todos os novos modelos de IA são multimodais. Isso significa que, além de processarem texto, eles processam imagem e áudio como entrada e como saída do modelo. Nesse vídeo, nós vamos focar especificamente no processo de entrada de imagens, arquivos tais como PNG, JPEG. E também o caso específico de PDFs que contêm imagem dentro, que são documentos que combinam texto com imagem. Agentes de IA que utilizam imagens têm inúmeras aplicações. Por exemplo, você pode fazer um agente para a área de saúde em que o paciente envia os documentos dos resultados dos exames para o agente processar esta informação. Você pode fazer um agente em que o usuário ele passa a foto ou o documento de uma nota fiscal ou de um recibo e ele processa todas essas informações para uma entrada estruturada em um sistema. Você pode ter um agente que, para ajudar a inspeção de automóveis de uma seguradora, que checa se todas as fotos requeridas no processo de inspeção do veículo foram devidamente enviadas. Você pode ter um agente que ajuda ao usuário a montar móveis, por exemplo, e a depender do móvel que o usuário tá com dúvida, ele vai na base de conhecimento, busca o arquivo que tem o passo a passo das instruções visuais e ajuda ao usuário montar o respectivo móvel. Então, são inúmeras possibilidades de aplicação de agentes de IA que utilizam imagens, né, multimodais especificamente para imagem. E nesse vídeo eu vou mostrar os desafios que eu tenho enfrentado na construção de agentes multimodais, em especial agentes que têm imagem como entrada. Também vou falar dos artifícios que eu tenho adotado para enfrentar esses desafios. Vamos fazer aqui um exemplo de um agente super simples, com o intuito de mostrar a capacidade multimodal dos agentes. Eu tenho aqui um PDF que tem 3 imagens, como você pode ver aqui. Então, não é um PDF qualquer, ele não adianta extrair texto desse PDF, não adianta fazer embedding de texto apenas, não é suficiente. A IA precisa processar as imagens dentro desse PDF. Então, eu vou navegar aqui para o agente que eu construí, que é um agente super simples, é um wrapper da API da OpenAI, e vou mandar este arquivo para ele processar. Então, eu vou vir aqui, pegar esse arquivo, né? Você vê que eu não dei nenhum nome aí de propósito para o arquivo, e vou falar o seguinte: resuma o conteúdo deste arquivo, e vou mandar para ele. Então, eu mandei aqui. É um arquivo, é um processo que processa a imagem, portanto, ele é bem mais lento, óbvio, do que somente texto, né? Tem bastante conteúdo, um arquivo de 1,6 mega, com essas 3 imagens, e aí ele vai processar. E aí o arquivo contém um exemplo de imagens com texto, tal. Uma pessoa utilizando equipamento de soldagem com faíscas visíveis ao redor, uma mulher vestido com uma túnica e cabelo de formato e capelo, né, de formatura, fazendo o sinal da paz com a mão, um mascote com roupa da TMC, tal. Ou seja, ele entendeu a nossa imagem, ele entendeu corretamente. Ou seja, é um agente multimodal capaz de ler imagem, e o legal aqui é que ele lê uma imagem dentro do PDF, tá? Então, isso é uma coisa super bacana dos agentes multimodais, em especial capacidade de ler imagem. Acontece que tem alguns desafios, né? Então, neste caso, se você prestar atenção aqui na mensagem, eu já mandei logo na mensagem inicial, resuma o conteúdo deste arquivo. Então, quando eu mandei o arquivo, já mandei a mensagem, ele respondeu e fez certinho. Agora eu vou fazer um processo um pouquinho diferente. Eu vou limpar aqui as mensagens, limpei o histórico de mensagens e vou fazer um processo diferente agora. Eu vou fazer o seguinte, e aí, a partir daqui, a gente tem um desafio de engenharia de contexto que vai ser o foco desse vídeo. Eu vou pegar e mandar o mesmo arquivo, né, que eu mandei, e vou mandar uma pergunta só para distrair o agente. Eu vou perguntar qual é a capital da França. Observe que a pergunta que eu estou fazendo não tem nada a ver com o arquivo. Eu quero que ele responda qual a capital da França, ele ignore o arquivo, porque não tem nada a ver com a minha pergunta,
E aí ele vai me responder qual a capital da França. Então vamos esperar. Então ele vai responder qual a capital da França. Ele processa o arquivo e vai responder qual a capital da França. Bom, ele vai acertar aqui, a capital da França é Paris, vamos ver o que ele responde. Ele vai demorar porque está processando o arquivo, como você pode ver. Então, a capital da França é Paris. Se precisar de mais alguma informação, estou à disposição. Você viu que ele não usou o arquivo porque eu induzi ele a não usar o arquivo. Acontece que agora, nesta próxima mensagem, eu vou mandar para o agente a mesma mensagem, a mensagem similar à que eu tinha mandado na teste anterior. Faça um resumo do arquivo que eu te enviei. E aí eu vou mandar. E o que vai acontecer agora? Ele vai tentar me responder, vai alucinar, porque ele não tem mecanismo para acessar esse arquivo, tá? Então, você vê que ele fala, vou fazer o download do arquivo para poder o conteúdo, ele está alucinando, não tem como, ele não tem um mecanismo para fazer isso. Ele só processou correto quando a gente pediu a mensagem de processamento da imagem em conjunto com a imagem. No momento em que eu mandei o arquivo, perguntei o que era a capital da França, e só na mensagem subsequente é que eu perguntei algo sobre o arquivo, ele já não tinha mais informação. Eu vou até falar, ok, você vai ver que ele não vai conseguir fazer nada, ele vai processar de novo e nada vai acontecer. Esse é um desafio de engenharia de contexto. Como você mantém um histórico de arquivos enviados numa conversa e contextualiza o agente para que ele possa responder sobre aquele arquivo. Nós vamos focar neste assunto neste vídeo. Bom, vamos lá. Só para relembrar, o que se trata a engenharia de contexto? Engenharia de contexto tem 3 grandes componentes para simplificar. Tem o prompt, que são as instruções que você dá para o agente. Você tem o histórico de mensagens, muitas vezes chamado de memória ou contexto da conversa. Você tem as ferramentas de recuperação de dados, em que ele pode fazer a recuperação do dado ou retrieval destas informações durante a conversa conforme a necessidade. Então, a engenharia de contexto consiste em combinar essas 3 coisas. Instruir bem o agente, dar o contexto para ele no histórico de mensagens e as ferramentas de recuperação de dados. E quando você está trabalhando com agentes multimodais, com arquivos de imagem, isso não é diferente. Você vai combinar provavelmente as 3 coisas a depender da situação. O prompt, o histórico de mensagens e as ferramentas de recuperação de dados. A diferença é que agora é recuperação de dados de arquivos, no caso de imagem. Tá? Então, primeira coisa, só para a gente relembrar o conceito de engenharia de contexto. O outro ponto é o seguinte, nós temos modelos especializados de imagem. Então, por exemplo, você pode ter um modelo especialista em OCR, mais especialista ainda, modelos especialistas em OCR de carteira de identidade ou de carteira de motorista. São modelos altamente especializados de imagem, mas eles só fazem aquilo, mas eles podem fazer aquilo muito bem. E tem os modelos multimodais, né, que é os modelos que a gente utiliza, por exemplo, da OpenAI, da Anthropic, etc. Os modelos multimodais, eles têm a vantagem de serem muito poderosos e muito simples. Então, se você utiliza um modelo multimodal, ele tem várias aplicações, não tem tuning, não tem nada. Modelos especializados, eles têm tunagem, eles são construídos, né, por especialistas. Modelo multimodal, você não precisa ser especialista, você precisa saber chamar API, né? Você não precisa ser especialista em modelagem de modelos preditivos aqui multimodais. Tá? Então, primeira coisa tem modelos especializados em multimodais. Nós estamos falando nesse vídeo de modelos multimodais, por exemplo, da API do OpenAI ou da Anthropic, etc. Quando usar um modelo, quando usar o outro? Depende. Em situações, modelos especializados performam melhor e mais barato. E tem outras situações que os multimodais performam bem o suficiente e pode ter um custo-benefício melhor e são flexíveis. Então, tudo depende do seu caso de uso. Tem que fazer a conta, tem que testar para saber qual que é o seu caso. Mas para nós que estamos construindo agentes com IA generativa, a primeira coisa que a gente tem que testar são os modelos multimodais, que é a maneira mais simples de você implementar, menos sofisticada, sem você precisar buscar modelos especializados. Tá? Então, é o que nós vamos tratar nesse vídeo, é o caso de aplicação em
modelos multimodais, como modelos da OpenAI. Bom, quando você vai trabalhar com modelos multimodais, no nosso caso aqui, imagens, nós temos nós vamos enviar um arquivo para o modelo. Então, a gente vai mandar não só o texto da mensagem do usuário, mas o usuário vai mandar arquivo. E aí você tem, no caso de imagem, você tem arquivos PNG, JPEG, Web e GIF. Então, você tem vários tipos de arquivos de imagem e todos esses tipos são processáveis pelos modelos de LLM. E também tem o caso especial, extremamente útil, de arquivos PDF. E arquivos PDF podem conter imagens, e o legal é que, neste caso, o conteúdo do arquivo pode combinar imagem e texto. Então, você pode ter N imagens, gráficos ou fotos, etc., ao longo do documento, e o agente vai conseguir processar isso tudo junto e saber o contexto que está aquela imagem dentro do documento como um todo. Então, assim, é muito importante essa capacidade multimodal. E aqui é importante, nesse caso, quando você quer uma capacidade multimodal do modelo para o seu PDF, você não pode simplesmente extrair o texto desse PDF, extrair as imagens, trabalhar de forma separada. Você pode até fazer, mas provavelmente você vai perder qualidade, porque se você tirar esse texto usando embedding ou não embedding depois e tirar as imagens, você vai perder a coesão do contexto da análise do documento. Quando você passa o documento inteiro para o agente, ele vai entender o documento como um todo e o contexto de cada imagem no contexto da pergunta do usuário. Então, isso é muito importante. É um arquivo que é processado como um todo. Isso casa com um vídeo que eu coloquei recentemente, provocando que o Reg morreu, e nesse vídeo eu mostro que, por exemplo, os modelos da família GPT-5, eles têm um desempenho muito bom em janelas de contexto muito grandes. Isso significa que você pode enviar arquivos de PDF bem grandes, bem significativos em tamanho, inclusive multimodais, ou seja, com imagem dentro, e ele vai processar com razoável precisão. Então, este tipo de melhoria do desempenho dos modelos em contexto longo é muito bom para ler PDFs grandes que têm esse desafio multimodal. Se o PDF só tem texto, você poderia dividir esse arquivo em vários pequenos textos, e aí não teria desafio, né? Você poderia passar chunks específicos de cada documento a depender da pergunta. Mas quando tem imagem, isso é mais sofisticado. Dá para fazer RAG com imagem? Dá, mas é algo muito sofisticado. Inclusive, é um negócio que eu nunca olhei. Tá? Então, é óbvio que eu prefiro o caminho mais simples, porque se eu tenho uma LLM que tem uma capacidade de processar, não preciso fazer mais nada do que passar o arquivo, é esse caminho que eu vou testar primeiro. Tá? Então, a gente sabe então que a gente pode passar arquivos de imagem ou PDF com imagens. Formato do envio, que isso aqui é importante. Tem dois tipos de formato de envio, né, quando a gente vai mandar para a LLM. Um formato, aqui tem, não se assustem se você não tem familiaridade com código, eu também não tenho grande familiaridade com código, aprendi recentemente um pouquinho, mas eu digo aqui para você o seguinte: quando você olha a chamada de uma API da OpenAI, que é o que está nesse código aqui, aqui é uma chamada de API da OpenAI, e nessa chamada de uma API da OpenAI, você passa uma URL do seu arquivo. Você vai passar a mensagem do usuário, então você vê, tem a mensagem do usuário, tem o texto da mensagem, tem o texto da mensagem que você está vendo aqui, ó, o que tem nessa imagem, e você passa a URL desta mensagem. Ou seja, é o endereço dela. Então, essa URL pode ser uma URL que direciona para o seu banco de dados, ou para uma estrutura, desculpe, para o seu storage, né, onde estão os seus arquivos, ou para algum arquivo público, né? Você passou só o endereço, e aí a própria API da OpenAI, a própria estrutura da OpenAI vai lá e busca na URL e pega o arquivo. Então, isso é uma alternativa. Você pode passar só o URL na chamada da API. A gente foca aqui em agentes, por isso que a gente está falando de API, não está falando do uso direto, por exemplo, de arquivos dentro do chat GPT, tá certo? De usuário final. Estou falando aqui de chamada de API para quem constrói
agentes, né? Isso acho que está claro. Bom, então, o primeiro formato é você passar o endereço do arquivo. Então, você pode, na mensagem do usuário, junto da mensagem, você pode passar o URL do arquivo e você pode passar N. Você pode passar N arquivos, N imagens, N URLs. A outra alternativa é você, em lugar de você passar a URL, você vai passar um arquivo texto, né? Que na verdade é um arquivo base 64 daquela imagem, e aí você transforma esse arquivo para um formato texto, entre aspas, é um encoding, e esse formato você sobe lá para o OpenAI, ou seja, o OpenAI não vai buscar o seu arquivo, você já passa todo esse arquivo nesse formato base 64. Então, quando você passa essa informação para lá, você já processou. Então, você tem que pegar seu arquivo, transforma para base 64 e passa para a API da OpenAI. Então, você tem esses dois formatos. São o formato URL e o formato base 64. Bom, contexto de envio. Quando você vai enviar, como vocês viram aqui, o contexto são as mensagens. Então é o seguinte, cada arquivo ou arquivos, eles estão contextualizados numa mensagem do usuário, porque pode ser N mensagens. Então, nas mensagens do usuário, você pode anexar arquivos. Então, o contexto dele está nas mensagens. Vamos aqui só para relembrar. Vamos voltar aqui e pegar aqui, nesse caso, você pode ver que quando você manda as mensagens, cada mensagem tem não só a mensagem do usuário, mas tem aqui os arquivos de imagem. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o contexto destes arquivos é sempre na mensagem. E na mensagem de usuário. Eu tenho conseguido utilizar isso aqui só na mensagem de usuário, tá? E não em outros papéis, tá bom? Não sei se vocês têm experimentado o mesmo desafio. Se não, me diga nos comentários, por favor. Aí é o seguinte. Aí eu tenho, então, o formato de envio. A gente sabe, então, que tem o contexto que são as mensagens, né? Tem o contexto que são as mensagens. A gente viu que o papel tem que ser usuário. Na realidade, é um desafio que eu tenho enfrentado. Por exemplo, quando o papel é sistema, eu não tenho conseguido mandar arquivos anexos. Não sei se é alguma coisa errada que eu estou fazendo, mas eu só tenho conseguido enviar como usuário. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E na documentação também parece que só diz que é possível para o usuário. E você tem o histórico. O grande problema é o seguinte: como vocês viram ali no exemplo que eu mostrei para vocês, quando você manda a mensagem, faz a pergunta junto com o envio da mensagem, o usuário faz a pergunta sobre o arquivo junto com o envio do arquivo, funcionou bonitinho. Quando a gente faz a pergunta depois que o arquivo foi enviado, ele não conseguiu responder naquele caso. O desafio é como você coloca este arquivo no histórico de mensagens, né? Então você tem o desafio do histórico. E aí você tem três alternativas, tá? Alternativa 1, para manter o contexto deste arquivo no histórico de mensagens do seu agente. Sempre manter o arquivo no histórico de mensagens. Isso é uma alternativa. Vamos voltar lá para o nosso agente e fazer uma parametrização para mudar esse comportamento, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o nosso agente. Eu vim aqui na minha plataforma e vou mudar o setup do meu canal aqui, do meu hub. E é o seguinte, eu criei alguns parâmetros e um dos parâmetros possíveis para lidar, né, para manuseio de arquivos, é sempre colocar os arquivos atachados, né, conectados aí às mensagens. Então, eu vou colocar esse parâmetro. Isso significa que todo o histórico de mensagens vai ter todo o histórico de arquivos associados às mensagens. Vamos ver se isso funciona, né? Então, primeira coisa aqui, vamos ver se funciona. Então, vou salvar esse cara aqui e vou fazer o seguinte, vou pro WhatsApp para testar. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o mesmo teste que a gente fez antes. Eu vou em arquivo e vou perguntar para ele qual é a capital da França. Qual é a capital da França? Aqui o intuito é distrair o agente para ele não responder sobre o arquivo.
porque eu quero fazer uma pergunta sobre o arquivo só depois, fora desta mensagem, só no histórico de mensagens. Então, ele vai pensar um pouco, né, porque ele está processando a imagem, mas ele vai responder qual a capital da França, que não é um conteúdo do arquivo. Então, ele vai responder qual a capital da França é Paris, está certo, mas ele não respondeu sobre o arquivo. Agora, eu vou perguntar para ele descreva o conteúdo do arquivo enviado. É a mesma coisa que eu fiz no outro teste que não funcionou. Agora, só com a diferença que agora eu estou mantendo o arquivo PDF no histórico de mensagens, ou seja, não somente na mensagem enviada do usuário, a última mensagem, mas eu estou mantendo no histórico de mensagens. Então agora vou enviar, ele vai processar, ele tem o arquivo no histórico de mensagens das mensagens anteriores, né? Ele sabe qual que é o arquivo, está lá, e ele vai me responder, vamos ver, e ele vai fazer certo muito provavelmente. Então, ele responde, aí ele fala das 3 imagens, tudo certinho, ele respondeu certo. Ou seja, o agente agora, ele tinha no histórico de mensagens o arquivo. Por quê? Porque eu pus um parâmetro lá de toda vez que você manda o histórico de mensagem, todos os arquivos das mensagens anteriores vão junto na chamada. Então, isso significa que toda vez que você chamar a API, você vai reenviar as URLs ou a base 64 desses arquivos de imagem ou PDF de todo o histórico de mensagem. Então, você vê que funciona. Só que tem um custo aqui. Significa que você vai enviar toda mensagem nova vai requerer o reenvio de todos os arquivos do histórico de mensagens daquela conversa. E este é o desafio. Por quê? Porque à medida que você vai mandando vários arquivos no histórico de uma conversa, isso vai acumulando. E aí tem um efeito cumulativo que vai gastar token, vai diminuir performance do modelo e também vai ficar mais lento. Então, não é um efeito que você gostaria, né? Não é uma funcionalidade que você gostaria. Então, esta solução de sempre manter o arquivo no histórico de mensagens, apesar de funcionar, não é uma solução para muitos casos. Tem caso que isso aqui é o ideal, é uma alternativa, principalmente quando você tem agentes muito automatizados que não lidam com o humano, porque ele já tem o desenho muito bem organizado de mandar a mensagem e a pergunta do arquivo junto com o arquivo. Nesse caso, manter o histórico pode ser bem robusto. Então, eu diria que, mas ele tem que ser utilizado com parcimônia, ou seja, por regra, não deve ser utilizado este modelo de sempre colocar arquivo no histórico de mensagens. Porque se fizer isso, provavelmente vai estourar o consumo de tokens e o seu agente não vai funcionar muito bem. A outra alternativa, provavelmente você já pensou, puxa, podemos fazer uma ferramenta getFiles ou getDocument, onde eu vou lá, dou uma ferramenta para o agente e falo assim, agente, vai lá e pega o arquivo quando você precisar. Eu deixo o arquivo, por exemplo, disponível para o agente, né? Ele está disponível, dou uma ferramenta para ele buscar o arquivo e vai lá e busca o arquivo. Mas aí tem um desafio técnico que eu tenho enfrentado e, enfim, é um desafio, acho que não é só meu. E aí, se você tem enfrentado esse desafio, por favor, coloque nos comentários e também coloque como que você tem resolvido esse problema. Mas vamos lá entender como funciona uma ferramenta getFiles e como a gente faz para implementar isso bem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de como uma ferramenta, uma tool, funciona dentro do LLM, que é aqui esse fluxo amarelo que eu fiz aqui. E aqui, só para você ter um entendimento mais completo, eu fiz 2 exemplos, tá? Um com esse fluxo amarelo, que é para quando o agente tem essa ferramenta getWeather, e essa ferramenta getWeather é para ele buscar informações do tempo e ajudar o usuário. Então, como começa o processo? O usuário chega e pergunta, como está o tempo em Paris? Então, o usuário vai lá e pergunta, como está o tempo em Paris? Quando ele pergunta como está o tempo em Paris, esse cara, em formato texto, vai para o agente. Então, aqui o usuário pergunta como está o tempo em Paris. Aí o LLM, que é o modelo, né? O modelo, ele chama a ferramenta getWeather.
Chamar a ferramenta getWeather, basicamente, o modelo devolve um JSON, um arquivo estruturado no formato JSON. E aí, só que é só um arquivo que tem um parâmetro, e basicamente o getWeather são dois parâmetros, a cidade e se você deve passar em centígrados ou em Celsius. Então, aí ele pega e passa esse JSON com o nome da cidade. Então, quando o usuário perguntou Paris, lá como usa Celsius como agente, então vai passar Paris e Celsius. Recebeu esse JSON com Paris e Celsius. Você, no seu back-end, e não é o LLM quem chama a API getWeather, é você que vai chamar, pegar esse JSON, jogar no seu back-end, aí você chama a API getWeather. Então você tem que ter um mecanismo para chamar. Não interessa onde você tiver, qual plataforma, se é N8N, se você programou na mão, enfim, onde tiver sendo feito isso daqui. Aí você chama a API getWeather. Quando você chama a API getWeather com as informações que o LLM te passou, a API vai retornar, por exemplo, 22 graus nublado. Quando a API te retorna, você, no seu back-end, pega o retorno, retorna a resposta da API e você retorna esta resposta para o agente aqui. Observe que quando você chama a API getWeather, é um request de API. Né? Que se você não está familiarizado com a API, basicamente tem um padrão de você chamar a API e esse request tem um padrão que tem todo um formato específico. E aí, provavelmente, a API retornou um JSON ou algo parecido. E aí, com esse retorno, você devolve isso em texto para você, o seu back-end devolve em texto para o LLM. E aí o LLM pega e responde para o usuário: olha, o tempo em Paris está nublado a 22 graus. E aí o usuário lê a mensagem. Tudo bem? E aí o meu ponto aqui, só para relembrar esse processo, que olha isso daqui, olha o padrão. Usuário manda texto. O LLM, quando precisa da ferramenta, manda um JSON. O back-end faz o request de uma API normal, tá certo? Não, que vai passar todas as informações específicas da API. A API vai retornar provavelmente um JSON. Tá aqui, tá certo? Quando você pega essa resposta desse JSON, você vai retornar um JSON ou texto, na verdade, você vai transformar isso para texto e vai devolver para a LLM, ela responde. É tudo texto. Agora, nós estamos falando de multimodal. E é isso que é o detalhe, nós estamos falando de multimodal. Como que vai funcionar esse troço para imagem? Como? Você está retornando texto. E assim, você não consegue retornar uma imagem na chamada de função. Então, assim, a chamada de função tem que retornar texto. Isso é uma limitação que eu tenho enfrentado, não é exclusiva a mim, enfim, mas eu acho que no futuro talvez ela caia. Você ter mecanismos da resposta da função ser um conteúdo multimodal, né? E isso facilitaria a vida um monte. Diga nos comentários se você já enfrentou esse problema e como que você lida com esse problema, por favor. Eu gostaria de aprender, inclusive, se existem soluções alternativas. Mas como eu estou fazendo isso agora? Dada essa limitação, como que eu faço? Porque é o seguinte, você poderia falar, então é o seguinte, eu vou fazer um modelo especialista que lê imagem e aí eu pego e crio uma ferramenta em que eu chamo esse modelo especialista e o modelo especialista descreve a imagem. Só que isso não é bom. Por quê? Porque quando você chama um outro modelo para ler imagem, um primeiro modelo chama um segundo modelo para ler imagem, você tem o problema de perda de informação. É o famoso telefone sem fio. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai perdendo o contexto como um todo. Então, o ideal é que o próprio agente que foi requisitado a pergunta sobre a imagem, ele que responda ao usuário final. Você vai ter muito mais eficiência na resposta e precisão, tá? Então, vamos lá. Então, vamos no caso, como que a gente faz para resolver esse problema quando precisa de uma função ou de uma ferramenta getFiles. Então, imagina que o usuário manda a pergunta, explique o documento que eu enviei na mensagem anterior. Então ele manda a pergunta aqui, explique o documento que eu te enviei na mensagem anterior. Aí, o que acontece? O LLM, ele sabe que ele não tem acesso ao arquivo, ele não tem acesso, por exemplo, se o arquivo foi da mensagem anterior, e se a gente não enviou todos os arquivos das mensagens anteriores, ele não tem acesso.
mas a gente poderia dar uma ferramenta getFiles. E aí, se a gente der uma ferramenta getFiles, a gente poderia, então, falar para o LLM, ó, é o seguinte, usa a ferramenta getFiles, passa o ID do arquivo, então imagina que esse ID do arquivo esteja no prompt ou no histórico de mensagens, e aí ele chama a ferramenta getFiles. Então ele pega e chama a ferramenta getFiles a partir do ID do arquivo. Aí quando ele chama a API, desculpa, ele chama a ferramenta getFiles, aí ele devolve um JSON com as informações com o file ID. E aí você pega esse file ID, né, no seu back-end, e você, de fato, vai chamar a ferramenta getFiles. E essa ferramenta getFiles sua vai retornar os URLs de todos os arquivos aqui, né, dos file IDs, ou a base 64 desses arquivos. A questão é que isso aqui é tudo URL ou base 64. E aí você precisa chamar LLM de volta. Só que agora, para você chamar de volta, você não pode devolver isso daqui como uma resposta de uma ferramenta. Qual que é a martelada? A martelada está aqui. Ó. Isso aqui é a gambiarra martelada, que é o seguinte. Quando você pega o retorno, então, dessa ferramenta getFiles com as URLs e base 64, você chama a LLM novamente, você cria uma nova mensagem de usuário. Então, você vai pegar, acrescentar uma nova mensagem e você vai escrever segue os arquivos anexo. Aí você pega uma mensagem, cria uma nova mensagem, uma mensagem depois desta mensagem do usuário, você vai criar uma nova mensagem, e esta nova mensagem segue em mensagens anexos, e aí nessa mensagem você põe as URLs ou base 64 dos arquivos pedidos na função. Ou seja, você nunca vai retornar para o LLM a resposta da ferramenta que você chamou, você nunca vai devolver de fato. Você vai ignorar, não vai devolver para ele, você vai adicionar uma nova mensagem e vai chamar a API de novo, vai chamar o LLM de novo. E aí o que vai acontecer? Como o LLM vai ser chamado de novo com uma nova mensagem com arquivos anexos, ele vai responder ao usuário com a explicação do documento, aí o usuário lê a mensagem. Olha que processo, que processo diferente. A LLM vai chamar a ferramenta getFiles, você vai pegar as informações do getFiles no seu back-end, vai chamar a API getFiles, vai ter o retorno das URLs, etc. Mas você não vai devolver isso para LLM como resposta da ferramenta como você fez aqui. O que você fez aqui você não vai replicar, você vai fazer outra coisa, você vai criar uma nova mensagem, como se fosse usuários seguem arquivos anexos, coloca as URLs anexas, chama de novo ao LLM, o LLM vai responder para o usuário, e aí o usuário lê a mensagem. Então, este é o processo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para a minha plataforma e agora nós vamos mudar a configuração para a gente simular esse caso para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Bom, de volta aqui para a plataforma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mudança de parâmetro, que é o seguinte, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar metadata only, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, quando eu coloco metadata only aqui, para cada mensagem no histórico do que foi enviado para o agente, eu vou deixar o metadata. Então, por exemplo, quando o arquivo foi enviado, eu vou, em mensagens históricas, eu vou colocar o texto da mensagem e vou colocar arquivo XPTO enviado tal, tal, tal. Arquivo XPTO chamado, enviado tal, tal, tal. Eu vou passar duas informações. O ID do arquivo, um código meu, e também vou colocar o nome do arquivo para contextualizar na conversa. Às vezes o usuário fala sobre o nome do arquivo. Então, ela tem o nome do arquivo para referenciar com o usuário e tem o ID do arquivo para chamar a função getFiles. Então, eu coloco no histórico de mensagens só o metadado simplificado dos arquivos enviados em cada uma das mensagens. File ID e file name. Tudo bem? Então, a primeira coisa que é esse conceito de metadata only. Só passo o metadado do arquivo, que é o ID, e o nome no histórico de mensagens. Só que para isso funcionar, eu preciso habilitar uma ferramenta. Porque agora ele só tem um metadado, eu preciso dar uma ferramenta para ele, que é a ferramenta getFiles, para ele buscar o arquivo. Então vamos pegar aqui e habilitar a ferramenta getFiles que eu criei com este propósito. Então habilitei a ferramenta getFiles,
está habilitada, então ele só recebe metadado, mas ele tem uma ferramenta getFiles para buscar arquivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o WhatsApp. De volta aqui para o WhatsApp, vamos fazer o mesmo teste que a gente fez anteriormente. Vamos mandar a mensagem, vamos distrair o agente, mandando a pergunta qual é a capital da França. O agente vai responder qual é a capital da França. Eu não perguntei nada com o arquivo, de propósito, né? Então, enquanto ele responde aqui, depois que ele responder, nós vamos pedir para ele descreva o conteúdo do arquivo anterior. Ele já respondeu que a capital da França é Paris, e agora eu vou pedir o conteúdo do arquivo anterior. Observe que agora ele não tem o arquivo enviado, porque é um arquivo de histórico de mensagens, não foi enviado no histórico de mensagens, mas ele tem a getFiles e vamos mandar para ele aqui, descreva o conteúdo do arquivo anterior. E aí, o que ele vai fazer aqui por trás? O que ele deve fazer? Agora ele tem que chamar a getFiles, a getFiles retorna o resultado. Aqui no back-end eu pego e mando outra mensagem adicional, e aí ele responde. Você vê que ele respondeu e funcionou. Mas vamos ver como funcionou por trás desse processo, para ele responder aqui, que é diferente do resultado, vamos dizer, da implementação anterior. Então vamos lá e vamos ver como funcionou por trás, né, desse processo. Então aqui, vamos na plataforma aqui, vamos ver como funcionou. Aqui eu vou mostrar as mensagens de sistema. O que aconteceu? Agora, quando o usuário perguntou, descreva o conteúdo do arquivo anterior, o que aconteceu? O agente chamou a ferramenta getFiles. Ele chamou a ferramenta getFiles, ele passou o file ID, e ele só passou esse file ID porque eu passei, não está aqui, aparecendo aqui, mas por trás eu passei. Quando eu passei essa mensagem com a capital da França, eu passei a informação para ele do file ID e do nome deste arquivo, mas não passei o arquivo em si, ou a URL ou base 64, passei só a informação de metadado. Então ele sabe qual é o file ID, por isso ele chamou getFiles com file ID. Chamou getFiles com file ID, o meu back-end chamou a API, veio essa URL com o documento, só que essa URL não devolvi para a ferramenta. Eu criei uma mensagem para o agente, uma mensagem adicional. Essa que aqui está o arquivo recuperado para responder a questão anterior. E aí, só que esta mensagem aqui tem um arquivo anexo. Ela tem uma URL anexa. Não está aqui aparecendo visualmente, mas por trás tem uma URL anexa. E, como tem uma URL anexa, ele é capaz de responder, tá? Então, este é o processo. Esta é a sutileza, e aí você consegue fazer, desta forma, você consegue implementar a capacidade multimodal do seu agente, via ferramenta. A ferramenta em si não consegue retornar o arquivo para o agente diretamente, mas, uma vez que ela retorna o arquivo URL ou base 64, ela pode, então, adicionar uma mensagem no histórico, né, de mensagens do agente, chama o agente de novo com os arquivos anexos a essa nova mensagem, e aí ele processa e responde. Observe que nesse modo, você pode ter dezenas de arquivos no histórico de mensagens, não tem problema nenhum, porque no histórico de mensagens você está passando só os files IDs e os file names, que ele sabe todo o histórico da mensagem. Se o usuário perguntar, ele chama getFiles, e aí você cria, uma vez que ele chama a ferramenta, você adiciona essa mensagem no histórico, e aí ele responde adequadamente. Essa é a solução que eu estou adotando atualmente para resolver o problema de imagens. Esse problema multimodal não é só para imagem, mas imagem é um caso bem relevante. Se você já teve esse problema, me diga como você implementou, se tem uma solução diferente ou até melhor do que essa, por favor. É o seguinte, então vamos voltar aqui. Então a gente sabe que a gente tem uma limitação técnica de implementar uma ferramenta que retorne diretamente o arquivo, o conteúdo do arquivo, seja imagem ou não. Mas a gente pode fazer o seguinte, ter uma solução de somente metadado no histórico de mensagens, né? Cria uma ferramenta getFiles e a gente injeta
uma mensagem com arquivos para a gente e isso resolve o problema. Então, essa daqui é a martelada para resolver este problema. Vamos lá. Esta mesma solução vale para a base de conhecimento. No caso que nós estamos falando até agora, nós estamos falando de arquivos enviados para o usuário no contexto da conversa, ou seja, pela conversa o usuário manda arquivo, ó, segue a nota fiscal para você fazer o lançamento, ou segue o resultado dos meus exames, ou seja, é o usuário que está mandando o arquivo. Mas tem situações em que o arquivo de imagem está na base de conhecimento, não é o usuário que tem acesso, é o agente que tem acesso. O exemplo que a gente colocou, imagina que é o seguinte, um agente que ajuda o usuário a montar móveis tem a base de conhecimento com as instruções, inclusive visuais, de como montar o móvel. E é uma base de conhecimento gigante, ou seja, um documento de instrução para cada móvel. A depender de qual móvel é a dúvida, o que você pode fazer? Você dá a ferramenta para o agente vai lá e busca o arquivo específico, né? Ele pode buscar o arquivo específico daquele móvel, traz o arquivo e ajuda o usuário porque ele tem o conteúdo do arquivo. Então, o que acontece? Você tem algumas formas de implementar isso, então, em base de conhecimento, quando os arquivos não estão em mão do usuário, estão somente na mão do agente. Você pode listar os arquivos no prompt e dar uma função getFiles, é uma alternativa. Isso vale quando a quantidade de arquivos da base de conhecimento é pequenininha. Você tem 10 arquivos, 5 arquivos, você coloca no prompt, vai funcionar lindamente, não precisa de mais nada. Só coloca a lista de arquivos, o ID do arquivo, o nome do arquivo e dá a função para ele, a ferramenta getFiles, ele vai buscar e vai funcionar perfeitamente. A outra alternativa, se você tiver centenas ou milhares de arquivos de imagem ou de PDF, você não vai pôr tudo no prompt, vai poluir o prompt. Você cria uma função que ele pode ter a informação completa, categorizada, para ele poder filtrar. Eu quero pegar todas as instruções de sofás ou de penteadeiras. Então ele pode ir lá, filtra o metadado, pega uma lista, ele vê quais arquivos estão lá, dependendo do usuário, ele busca só a informação de um arquivo, ou 2 ou 3 arquivos específicos. Ou seja, ele tem duas ferramentas, uma para ele achar um metadado específico do que ele precisa, achou esse metadado, aí de fato ele chama o arquivo. Quando você faz dessa forma, ele tem um discovery, você evita passar todos os arquivos para ele, evita pôr tudo do prompt, e aí fica muito econômico. A gente vai usar esse mecanismo em vários casos de uso em vídeos futuros, tá? Então, isso é um mecanismo bem poderoso. E lembrando que você vai ter que, no final, vai ter que injetar a mensagem no retorno da ferramenta. Você não vai poder responder diretamente com a imagem para o LLM, você vai dar aquela martelada, colocar uma mensagem com as mensagens em anexo e as coisas vão funcionar, tá? Então você tem aqui a base de conhecimento com mensagem usando o mesmo mecanismo. Então a gente viu como usar mecanismo multimodal em engenharia de contexto, especificamente focado para imagens. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.